dia. Hoje o TPM tem bandolim com Rafael Ferrari. Nós vamos mostrar os estilos dos papais e ainda saiba tudo sobre a doação de órgãos. Bem, o TPM dessa sexta-feira está só começando, então fica comigo. E como toda sexta-feira a gente inicia o programa com música, hoje não podia ser diferente. Está aqui comigo, está ao meu lado o Rafael Ferrari, bandolim campeiro. Tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, Rafael. Os meninos que acompanham ele tocando também o bandolim. Rafael, quando é que tu começaste a se interessar por esse instrumento, né, pelo bandolim? Eu comecei a tocar cavaquinho primeiro, né, em meados de 2000, por aí. E 2 anos depois eu conheci o bandolim também, não conhecia o instrumento, né? E aí já de cara eu fazia aula com um professor de música e aí ele tinha um bandolim. Quando ele tocou a primeira vez eu fiquei sabendo que ele tinha um bandolim. Mostra pra mim e tal. Ele tocou um pouco na aula. Na outra semana eu cheguei na aula com bandolim, né? Vamos aprender a tocar bandolim. Aí você apaixonou. E aí começou, exatamente. E do bandolim tu tocas aí diferentes estilos de música? Já toquei um pouco de tudo, assim. O bandolim é um instrumento tradicional do choro, né, do samba, na música brasileira, né? Mas como música, né, uma coisa livre, depende mais do gosto do músico que toca, né, não muito do instrumento. Já toquei rock and roll, já toquei um pouco de jazz, já toquei música latina, cubana, salsa, essas coisas, né? E hoje faço esse trabalho inédito tocando a música regional aqui do Rio Grande do Sul pela primeira vez, então, com o bandolim. Não tem muito aqui no país essa questão de usar o bandolim para a música regionalista, né? Na música gaúcha, não. Na música gaúcha, não. Outros bandolinistas já fizeram isso com o frevo, por exemplo, com o maracatu, com o baião, a música do Nordeste, o próprio choro, que é a música tradicional assim, do Rio de Janeiro, né? Nascida no Rio de Janeiro. Então, é um gênero que se popularizou mais no Brasil, o choro, e o bandolim passou a ser um instrumento típico do choro. Mas outros músicos de outras partes do Brasil já usaram o seu regionalismo, né, tocando o bandolim, mas nunca no Rio Grande do Sul. Eu estou fazendo esse trabalho com a música regional do Rio Grande do Sul pela primeira vez com o bandolim. Que bacana. É totalmente instrumental, mas essa música, né, é tua ou é de outros compositores, né? O trabalho é instrumental, primordialmente, né? Eu toco algumas músicas minhas e também interpreto músicas de outros compositores, né? Músicas instrumentais e canções também conhecidas aqui da nossa música regional, né? E também a gente, eventualmente, eu sempre convido um cantor ou um instrumentista para tocar junto com a gente, né? Então a gente já tocou com o Luiz Carlos Borges, com o Ângelo Franco, a Xana Miller e outros que a gente vai sempre convidando. Então, eventualmente, a gente tem um cantor assim tocando junto com a gente. Mas tu te apresentas geralmente sozinho o trabalho ou sempre é com os meninos? Depende muito. Tem coisas que eu faço sozinho, em duo. O trabalho hoje é com esse time aqui. Vou apresentar os meninos aqui. A gente tem o Diego, que é o rapaz aqui que é o uruguaio de Montevidéu, o Diego no baixo, o Bruno na percussão e o Jamen no violão, né? Os meninos são teus amigos já ou vocês estão precisando aqui de um percussionista, estão precisando de um baixista e foram se unindo? Um pouco de cada coisa, né? Mas o Diego eu conheci agora o mês passado. Teve aqui em Porto Alegre um pianista cubano chamado Juan Prada fazendo um show, e um amigo também percussionista, o Mimo Ferreira, me convidou para fazer parte do grupo que ia tocar com esse pianista. E o Diego, né, esse pianista Juan, mora em Montevidéu há 18 anos já, e o Diego toca com ele já há alguns anos e está morando aqui em Porto Alegre há 2 meses. Então a gente acabou se conhecendo e eu já convidei ele para tocar comigo. O Jamen e o Bruno são músicos já conhecidos aqui da cidade, por quem eu tenho admiração, já conheço outros trabalhos deles, né? E acho que agora surgiu uma oportunidade bacana da gente poder se encontrar para fazer som assim junto. Que bacana. E como o Rafael e o Ferrari, os guris vão ficar com a gente até o final do programa de hoje, né? Tu me falaste antes da gente entrar aqui que tem 2 músicas que tu toca com os guris.
Isso. né? E as outras tu toca Depois vou dar uma sozinho. palhinha do bandolim, né? Que é um instrumento que, como a gente comentou, na música gaúcha não é um instrumento tradicional, Sim. né? E que mesmo aqui no Rio Grande do Sul, por não ser um lugar com tanta tradição quanto o Rio de Janeiro, tem grandes músicos e tal, tem uma tradição antiga, mas não em grandes proporções do choro, né? Como no Rio de Janeiro, por exemplo. Às vezes é um instrumento ainda um pouco estranho, assim. Então vou dar uma palhinha do bandolim para as pessoas poderem ouvir o som do bandolim solo, assim. Que bacana. E para começar essa sexta-feira e esse veranico de agosto, o que tu vai tocar pra gente? A gente vai tocar uma música, uma milonga, do acordeonista dos maiores da nossa música aqui, chamado Albino Manique, e a milonga chama Bela e Atrevida. É contigo.